vamos lá. Exercícios de cinética. Deixa eu começar a gravar. Puta, pior é que já tá gravando aqui, faz mó cara já. Depois eu corto na hora da edição. Então vamos lá, galerinha? Acho que dá pra ir direto, né? Embora sejam 15 questões, acho que dá pra gente ir direto, sem menores problemas. Vamos lá, então. Questão número 1. Então a gente vai fazer questão de teoria das colisões, vamos fazer algumas questões de velocidade média, de interpretação de gráfico, tem questão de tudo quanto é tipo. Mas vocês vão perceber, até pela lista mesmo de exercícios depois para casa, que tem bastante questão teórica, tá? A lista de cinética, antes que vocês falem, ela está um pouquinho complicada, mas ela está complicada por quê? Porque os exercícios de cinética, eles são assim, quando você vai procurar exercício para fazer, né? Ou eles são exercícios extremamente fáceis, então, que vai jogar com aqueles fatores que afetam velocidade de reação, temperatura, né? Ou eles são extremamente complicados, porque tem cálculo, ele pede para fazer conta. Então, vocês vão encontrar, especificamente nessa lista de cinética, bastante exercício discursivo. Tem exercício para montar gráfico, tá? Então, tanto é que nessa lista eu tomei o cuidado de colocar os gabaritos comentados, caso surja alguma dúvida mais chatinha. O que é esse famoso aqui? 880? Exato, 880, agora entendi. É bem isso mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. A figura seguinte mostra o diagrama de energia potencial para a reação A mais B dando C mais D. Lembra que na nossa discussão de aula, no finalzinho dela, a gente falando de lei cinética e tal, a gente falou de reações elementares ou não elementares, lembra? Olhando nesse exercício, dá para a gente dizer se essa reação é ou não elementar? O que vocês acham? Ele não fala nada sobre isso, né? Não cita, mas existe alguma forma de eu olhar no exercício, né, com as informações que ele me deu, e verificar se ela é uma reação que acontece em uma etapa? Bom, se você olhar na equação, não dá para dizer muita coisa. As equações não elementares muitas vezes são representadas por equação global, né? Agora, quando eu olho no gráfico, aí sim eu consigo perceber. Por quê? Porque a gente percebe que para o reagente virar produto, você tem apenas um estado de transição, tá vendo? Esse calombinho aqui, na verdade, é a energia do complexo ativado aqui, ó. Então, se a nossa reação tem um complexo ativado apenas, eu vou dizer então que ela é elementar, tá? Não que isso vá fazer diferença aqui na questão em si, mas só para a gente já ir treinando. Ele pede a energia de ativação, a energia do complexo ativado, o ΔH da reação direta e da inversa, e perguntando se ela é endo ou exo. Então, tudo aquilo que a gente viu, tá? Tomem cuidado, se é que vocês têm essa confusão aqui, para não confundir energia de ativação com complexo ativado, tá? Toma cuidado. Oi, Galaxy, tudo bom? Tab SSE. Cadê Joaquim? Tá dormindo? Tá descansando? Já almoçou? Já tá com o buchinho cheio? Dormiu nessa hora, a Cecília também dormiu. A gente saiu para comer. Gente, fazia uns 7 meses que eu não saía para comer fora. Aqui em Cuiabá, né? Aí eu tive que criar coragem hoje. Eu falei, ai não, hoje eu vou. Hoje eu vou. Aí eu fui comer peixe. A bicha comeu que nem um pedreiro, a Cecília. Ela adora mujica, pirão, essas coisas, as comidas daqui de Cuiabá, né? Ela adora. A única coisa que ela não gosta é a farofa. Aí a gente comeu peixe. Puta que pariu, a bichinha tá lá no quarto estirada, ela tá com a grama jiboia. Delícia, nossa. Posso falar uma coisa? Então, eu não fui no São Gonçalo, Duda, porque era muito longe. Eu falei, puta, eu vou chegar tarde, eu não vou conseguir chegar. Eu fiquei com medo de não conseguir chegar pra aula. Aí eu fui no Okada. Eu queria ir no São Gonçalo, né? Ela nunca foi, cara. Ela tem 10 anos, ela nunca foi lá. Então eu quero levar ela lá, pra comer lá nas peixarias. Lá é muito bom lá. Mas aí acabou que não fui. Muito bom, é muito gostoso lá.
Então é o seguinte, aí eu acabei criando coragem, porque eu falei, gente, eu tô morrendo de vontade de comer um peixe, né? Uma ventrícia. Puta, cara. Destruir, velho. Destruir na ventrícia. Enfim. Vamos lá. O que eu tava falando para vocês é o seguinte, gente. Toma cuidado para não confundir no gráfico a energia de ativação com a energia do complexo ativado. A energia do complexo ativado, ela tá aqui, ó. É o valor da energia dele. Então você tem a entalpia do reagente, que é aproximadamente 20 aí, né? Quilojoules por mol. A entalpia do produto, que é 80 kJ por mol. E a entalpia do complexo ativado. Então eu vou escrever tudo, tá? Embora o exercício não tenha pedido. Então, ó, item A. A entalpia do reagente igual a 20 quilojoules mol. A entalpia do produto igual a 80 quilojoules mol. A entalpia do complexo ativado igual a 100, tá? Já deixa tudo anotado, que daí a gente vai escrevendo o que ele pede. Beleza. Então, agora sim, a energia de ativação é a diferença de energia entre o reagente e o complexo ativado, né? O quanto o reagente precisa de energia para atingir o estado de transição. Então vai dar 80, tá? 80 quilojoules. Beleza? Item B. A energia do complexo ativado, essa é 100 quilojoules, como a gente tinha visto ali, por mol. Tá? Aqui pode colocar por mol também, tá? Item C, embora nós não tenhamos visto ainda, né, que o próximo assunto a gente entra na parte de equilíbrio, geralmente as reações reversíveis são simbolizadas com a setinha de mão dupla, né? Aqui ele não mostrou isso, mas ele faz uma pergunta dando a entender que a reação é reversível, né? Então, quando a gente fala em reação direta, nós estamos lendo a reação do sentido AB virando CD. Nesse sentido, a reação é endotérmica. Tá vendo? Tá? Entalpia de produto menos reagente. Só que quando a reação volta, caso ela seja reversível, né? Quando a reação volta, isso aqui é reagente. Né? Então imagina esse gráfico agora sendo lido da direita para a esquerda, né? Então eu posso escrever assim, ó. O ΔH da reação direta é igual a menos o ΔH da inversa, porque é o sinal trocado, né? Que é igual a 80 quilojoules, 80 não, perdão, 60. 60 quilojoules por mol. Tá? 60 quilojoules por mol. Trata-se de uma reação endo ou exo? Bom, a direta é endotérmica, né? E a inversa é exotérmica. Beleza? Tranquilo? Podem printar a tela, tá, gente? Pra gente passar para outro. Eu esqueci de avisar, se bem que vocês devem ter visto lá no cronograma, eu dei uma mudadinha. Em vez da gente começar, essa semana, em vez da gente estudar termodinâmica e depois reações, eu fiz o contrário. Tá? Então, durante essa semana, a gente vai pegar reações orgânicas, que é uma aula mega blaster importante. Se vocês não conseguirem assistir ao vivo, dê um jeito de assistir depois, porque a gente vai discutir muitas reações. E aí, depois, na sexta-feira, a gente entra na termodinâmica, tá? Essa semana vai ter bastante coisa. Tem orgânica, tem a termodinâmica e tem o começo de equilíbrio químico, tá? Que a gente está conseguindo terminar o conteúdo, graças a Deus. Tá? Troquei já. Qualquer coisa vocês pedem para voltar.
Esse tipo de questão, né, assim, teórica, são as que mais aparecem em vestibulares de maneira geral. O Enem gosta muito de cobrar gráfico, tá? Mas o Enem não tem um histórico de cobrar a questão de cinética, só de cinética. Tá? De vez em quando cai alguma outra coisa sobre catalisador, mas nada muito mais do que isso. Um estudante resolveu fazer um experimento para estudar alguns conceitos de cinética química. Inicialmente, colocou 2 pedaços de metal, A e B, em água fria. Observou que somente A reagia. Aqueceu a mistura e observou que A reagia vigorosamente e que B reagia lentamente. Fez as seguintes afirmações. Então, antes da gente ler as afirmações, vamos refletir sobre o que ele fez. Quando ele coloca os 2 metais em água fria e só um deles reage, o outro metal, a gente não sabe se ele não reagiu porque ele não é reativo ou se ele não reagiu porque a água estava fria. Isso só fica claro quando ele faz o segundo experimento usando água quente e aí sim o metal reagiu. Então, quer dizer, a gente vai observar, nesse caso, que o metal B, ele não reagia com a água, não porque ele não tinha afinidade, né? Ele não reagiu com a água, na verdade, porque a temperatura não estava favorecendo. Quer dizer, naquela temperatura, a energia das moléculas era tão baixa que a reação simplesmente não acontecia. Né? Então, o efeito da temperatura, ele é capaz de parar uma reação. Se você abaixa a temperatura a um valor suficiente para que isso aconteça, a reação não acontece. Tá? Né? A maior prova disso são toda aquela questão das vacinas. Né? Que, independente da vacina, ela precisa ser guardada em geladeira, né? Nos postinhos de saúde, todos eles têm que ter geladeira para condicionar as vacinas, tá? Por conta desse processo de degradação que é natural. Aí ele fala então nas afirmações. Os metais A e B reagiram com água porque estão em contato e possuem afinidade. Porém, a reação entre o metal B e a água deve ter uma energia de ativação maior, uma vez que a reação de B com água é mais lenta. Tudo bem, né? Parece que está ok. Né? As reações mais lentas... As reações mais lentas, elas vão precisar de aquecimento extra. Né? Você tem reações... Por exemplo, quando a gente pega uma reação qualquer que a gente estuda na química, uma neutralização, uma dupla troca, enfim. Elas acontecem na temperatura ambiente. Você não precisa aquecer um ácido e uma base para que eles reajam e formem sal e água. Por que isso acontece? Por que eu não preciso aquecer? Porque a própria energia das moléculas já é suficiente para que isso ocorra. Então, as reações em que você não precisa aquecer são reações que já têm uma energia de ativação bem baixinha. A própria energia do sistema já é suficiente para o negócio acontecer. Beleza? Tá aí a frase 2 agora. 2. O metal B reage mais vigorosamente em água aquecida, porque a rapidez de uma reação é proporcional à frequência de colisões. Em água quente, a energia cinética das partículas reagentes aumenta, resultando em um maior número de colisões por segundo, tornando a reação mais rápida. Tudo bem? Beleza? Ok, né? Tá tudo certinho, sem problemas. 3. Comparando-se as reatividades, o metal A pode ser o ouro e B, o sódio. Ao contrário, né? Como o B é menos reativo, ele tem uma nobreza maior. A gente está falando especificamente de metal, então a gente pode usar a palavra nobreza tranquilo. Tá? Então, o metal A, ele é mais reativo. Tá? Por isso é falso. Ao contrário. Só lembrando, né, que na escala de reatividade dos metais, os elementos da família 1A, 2A e o alumínio, aí tem o zinco também, são os mais reativos. Né? A gente pode citar aqui, só para lembrar, os mais reativos. Né? Aquela tendência de oxidação. Família 1A, todos. Família 2A, também. E vamos colocar o zinco aqui de intrometidinho, porque ele também é bem reativo. Tá? Menos do que os da 2A.
Aí você tem os menos reativos, que são os nobres, né? Então a gente pode citar numa escala que vai aumentando a nobreza, né? O cobre, o chumbo, peraí, vamos colocar primeiro o chumbo. O chumbo é um pouco reativo, mas não tanto. Chumbo, cobre, estou colocando os mais importantes, porque tem uns que nem importa. A prata, a platina e o ouro, tá? Isso aqui, na verdade, é quase que aquela sequência de reatividade dos metais que normalmente a gente estuda na parte de simples troca, tá? Beleza? Então, as frases 1 e 2, alternativa B de bola. Correta. Tá? Tranquilo? Podem printar. Essa questão, ela é uma questão cara de Enem. Ela só não é mais cara de Enem porque as alternativas são meio tosquinhas. O Enem não costuma fazer esse tipo de questão em que você tem que associar coisas, né? Mas um modelo de questão como essa, eu acho que é uma coisa esperável na prova. Ele fala assim, foram feitos 4 experimentos para estudar a influência de alguns fatores na rapidez das reações, da reação entre o ferro e uma solução de ácido sulfúrico. É uma reação de deslocamento também, né? Aqui, o ferro, que é um metal relativamente reativo, vai ser oxidado na presença de ácido. Ó, tá? O ferro está indo de 0 para mais 2 aqui. E o hidrogênio do ácido está indo de H+ para hidrogênio molecular, H0, né? Tá? Ele fez 4 experimentos onde ele variou a superfície de contato, ele variou a temperatura, ele utilizou ou não o catalisador e mexeu com a concentração. Ou seja, ele fez tudo o que podia ser feito para poder aumentar ou não a velocidade. O seguinte gráfico foi construído com os dados referentes à rapidez do volume de hidrogênio produzido a cada experimento. Então, ó, como é que ele mediu a velocidade da reação? A partir do hidrogênio produzido. Tá? Como o hidrogênio é um composto gasoso, a forma mais prática nesse caso de você medir a velocidade seria medindo o volume produzido a cada intervalo. E aí, de posse desses volumes, o cara construiu o gráfico para os 4 experimentos. Tá? E aí ele quer que a gente relacione um com o outro. Qual é, talvez, a dificuldade? Geralmente, nesse exercício, a dificuldade do aluno é olhar para o gráfico e tentar perceber qual reação é mais rápida. Eu chamo muita atenção de vocês para um fato importante, que vai vir que você pode pensar assim: qual das reações produziu mais gás? O que vocês acham? Qual dos 4 experimentos produziu mais hidrogênio gasoso? Vamos lá. A. Não. Não é o A, não. Tcharam. Como que a gente descobre qual produziu mais? Você vai olhar no gráfico e ver qual das curvas foi mais para cima. Né? Ó, o A, ele produziu um tanto de hidrogênio. Mas o B também produziu o mesmo tanto. Olha lá, a Bi falou aqui, ó. O C também produziu o mesmo tanto. E o D também produziu o mesmo tanto. Cuidado com isso. O fato de uma reação ser mais rápida ou mais lenta não tem nada a ver com o fato dela produzir mais ou menos hidrogênio. Aqui todas produziram o mesmo hidrogênio. Sabe o que significa isso? Que as quantidades de ácido e de ferro foram iguais. Né? Quem vai decidir se a reação produz mais ou menos é a estequiometria. Aqui ele fez a reação de uma tal maneira que foi justamente para que todas elas produzissem a mesma quantidade. Agora, você pode perguntar assim, bom, mas o que o gráfico A tem de especial? A gente percebe que o gráfico A,
ele sobe até o máximo num intervalo de tempo muito pequeno. Então, se eu imaginar, por exemplo, a seguinte ideia, olha, a velocidade de hidrogênio, de produção do hidrogênio, vai ser a variação do volume dele por um intervalo de tempo. Vocês lembram que na aula a gente calculou a velocidade média a partir de concentração, né? Aqui eu posso expressar, poderia, se ele pedisse, né? Eu poderia expressar a velocidade em litro por minuto. Não tem problema. Você pode fazer variação de volume por tempo, se o teu reagente for gasoso. Você pode fazer variação de massa por tempo, se o teu reagente tiver expresso em massa, vai sair em gramas, tá? Pode fazer em mol, não tem uma regra rígida. Agora, na lei de velocidade, naquela equação maluca, ali é só mol por litro, tá? Para você calcular a velocidade média, você pode usar qualquer grandeza. Então, ó, a reação A, ela foi mais rápida, ela terminou primeiro, ó. Ela terminou mais ou menos por aqui, ó. A reação C, ela só foi terminar aqui, ó. Só aqui. Então, em ordem de velocidade, o que nós teríamos? A rapidez, né? Em ordem de rapidez. A reação A é mais rápida que a B, que por sua vez é mais rápida que a C, que por sua vez é mais rápida que a D. Tá bom? Agora eu vou olhar no gráfico e ver qual é a rápida. Bom, a reação mais rápida é aquela que usa maior superfície de contato, maior temperatura, catalisador e alta concentração. Todos os fatores em conjunto vão te dar a reação mais rápida que a 4. Tá? A mais lenta é aquela que usa em pedaços, temperatura baixa, sem catalisador e diluído. É a 1. Vai conferindo aí. Depois você tem as outras duas são parecidas, a 2 e a 3, porém a 3 está em pó. Então, é aqui a 3. E aqui a 2. Tá bom? Então fica... Ah, ele colocou na ordem. Então é D, C, B e A. D, C, B e A. Isso. Alternativa A. Tá? D, C, B e A. Tranquilo? Esse é um dos poucos assuntos da físico-química que dá um refresquinho, né? Que eu falei, quando a questão é fácil, ela é assim. Cai sempre os mesmos assuntos, não dá para ficar inventando muita moda. Vamos passar para a questão número 4. Podem printar a tela. Questão 4. O gráfico representa uma reação entre o carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico. Aqui é uma dupla troca. Tá? Uma dupla troca. Deixa eu só lembrar com vocês aqui para a gente discutir um pouquinho. Na dupla troca, você tem uma reação entre dois eletrólitos. Aqui é um sal com ácido. Né? E nessa reação, a gente costuma apelidar, né, de dupla troca, porque ela é uma reação que envolve a união do cátion do primeiro composto com o ânion do segundo. Então aqui a gente vai formar cloreto de cálcio, né? CaCl2, que seria o sal. E a segunda troca acontece entre o cátion do segundo elemento com o ânion do primeiro. Tá? Nós formaríamos aqui H2CO3. Só que como H2CO3 é um composto instável, no momento que ele se forma, ele já se decompõe em água e gás carbônico. Tá? Só para a gente lembrar como é que acontece a reação, porque ela é importante.
Se vocês lembrarem da aula de estequiometria, a gente fez umas 2 ou 3 questões envolvendo essa reação. De carbonato, que é colocado em contato com ácido, aí ele libera um gás e não sei o que, tá? Bom, o gráfico foi mostrado em função do volume de gás carbônico produzido, olha lá, mesma coisa, tá? Quanto tempo é necessário para que metade do carbonato de cálcio reaja? Bom, para metade do carbonato de cálcio reagir, a gente nem sabe quanto tem de carbonato de cálcio, né? Importante lembrar que ele não deu nenhuma informação. Só que eu sei o seguinte, se metade reagir, eu vou formar metade de gás. É uma estequiometria. Então, veja, o volume máximo de gás, não está bem correto esse gráfico, né? Mas a gente vai dar uma forçadinha aqui. A partir do 24, supostamente o gráfico não aumenta mais. Né? A gente tem que partir de uma premissa de que essa coisa acabou aqui. Porque se ela continuar, eu não tenho como fazer o gráfico, ou analisar a questão. Então, supondo que a reação demore 120 segundos, ou seja, a gente vai produzir 24 litros de gás carbônico, metade do gás carbônico foi produzido aqui, ó. Tá? 30 segundos. Então, ó, eu vou escrever assim no item A. Quanto tempo é necessário para que metade reaja? 30 segundos. Pois é o tempo no qual é produzida metade do gás carbônico. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma observação bem legal. Produzida metade do CO2. Se nós considerarmos, né, como a gente está fazendo na questão, que foram produzidos 24 litros, esses 24 litros eles foram produzidos em 120 segundos. Confere? Só nos primeiros 30 segundos, eu já produzi metade do volume da reação. Quer dizer, eu demorei 30 segundos para produzir os primeiros 12 litros, e depois eu demorei mais 90 segundos, faz a conta, para produzir os outros 12. Quer dizer, a primeira metade da reação, a primeira metade do volume produzido, ela foi produzida de uma maneira muito mais rápida. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Para que a gente lembre daquele comentário que a gente fez ontem, do fato da reação ter uma velocidade que no começo é muito grande, por causa da concentração dos reagentes. No começo eu tenho alta concentração de reagentes, portanto eu tenho bastante colisão. E aí a reação acaba ficando mais veloz. À medida que ela vai ficando mais lenta, que os reagentes vão diminuindo a concentração, porque eles vão sendo consumidos, ela vai ficando mais lenta, tá bom? Item B. B de bola. Calcule a rapidez dessa reação no intervalo de 120 segundos, expressa em litros por segundo. Então, a velocidade de gás carbônico é igual a variação do volume pelo tempo. Então, a velocidade de produção do gás carbônico é 24 litros em 120 segundos. Tá? Beleza? Dá 0,2, né? Litro por segundo. C. Observando, olha o que ele vai falar desse item. Tanto no item C como no item D, a gente vai lembrar do negócio. Observando a inclinação da curva do gráfico, a inclinação da curva, em qual dos intervalos de tempo houve maior formação de CO2? Eu vou colocar em cima dos intervalos de tempo que ele me sinalizou no gráfico. Né? Pelo visto, pela maneira que ele desenhou o gráfico, ele quer que a gente analise os primeiros 30 segundos e depois quer que analise os outros 90. Tá? Vocês lembram que a velocidade instantânea
a gente comentou isso, ela tem relação com a inclinação da reta tangente a um certo ponto. Então, por exemplo, se nós imaginarmos aqui uma reta tangente desse pedaço do gráfico aqui, ó, eu poderia criar uma reta tangente meio que assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu não quero colocar a régua aqui. Ai, mãe. Peraí. Como dizia minha mãe, o preguiçoso trabalha dobrado. Já dizia a véia, Neuza. Aqui, ó. Se eu pegar, eu vou pegar um ponto meio aleatório aqui, ó, para tentar tangenciar a curva. Aqui, ó. Aqui. Tô colocando meio de lápis, tá? Ó. Isso aqui é uma tangente. Se eu pegar uma tangente mais para o final da reação, por exemplo, vamos pegar uma tangentinha aqui, ó. Ó. Nessa região, a reta tangente ela já está menos inclinada, vocês estão vendo? Ó. Conforme você vai se aproximando do final da reação, essa tangente ela vai ficando cada vez mais horizontal. Ou seja, as velocidades instantâneas vão diminuindo. Né? Aqui seria a velocidade instantânea nesse ponto. Aqui seria a velocidade instantânea nesse ponto. E assim por diante. Tá? Então, a inclinação ela vai diminuindo. Ó, observando a inclinação da curva, em qual dos intervalos de tempo houve maior formação? A velocidade... Eu vou colocar bem especificamente, bem específico, a velocidade instantânea é maior no início da reação. Vírgula. Portanto, vírgula, em instantes contidos entre 0 e 30. Se você não quisesse justificar com a velocidade instantânea, o que você podia fazer? Calcula a velocidade média. Calcula a velocidade média entre 0 e 30. Né? Vai dar 12 dividido por 30, certo? Dá 0,4. Quando você calcula a velocidade média de 30 a 120, vai dar 12, porque ele produziu 12 litros, né? Só que em 90 segundos. Dá 0,13. Tá? Então, quer dizer, a própria velocidade média também vai diminuindo, né? Tá? Utilizando o gráfico, estime o valor aproximado da velocidade instantânea em t igual a 20. O que ele quer que a gente faça é uma mágica, na verdade, né? Ele pede para nós estimarmos o valor aproximado da velocidade. Então, eu vou colocar uma observação aqui, ó, para a gente responder o item D. A velocidade instantânea é dada pelo coeficiente angular da reta tangente à curva em t igual a 20. Tá aí. Beleza? Bom, gente, eu vou fazer uma gambiarra aqui, tá? Supondo que a gente tenha conseguido colocar a tangente bem no 20. Tá? Então eu vou fazer uma coisa bem aproximada, tá, gente?
Então eu vou imaginar que no instante t igual a 20, a gente tenha um volume aqui de uns 10 litros. Então eu vou tentar calcular o coeficiente angular desta reta. Como é que eu calcularia o coeficiente angular desta reta? Eu teria que pegar o cateto oposto. Então tenta imaginar aqui, ó, um triângulozinho, meio que assim, ó. Bem aqui, ó. Tá? Não ficou bem no 20, mas dane-se, tudo bem. Então é basicamente esse triângulozito aqui, ó. Tá? Eu teria que calcular o coeficiente angular dele. Como é um exercício de livro, né? O cara jamais, por exemplo, no vestibular pediria para você fazer isso. Porque é difícil você encontrar um valor, tá? Então eu vou fazer um valor aqui, ó. Eu vou chutar, vai. Faz de conta que aqui tá uns 3 litros, porque aqui é 6, ó. 6, 12, 18, 24. Então aqui é 3 até o 10. Então eu vou chutar que esse cateto oposto aqui, ó, ele tem aproximadamente uns 7 litros, dividido pelo volume que é 20, tá? Pelo volume não, pelo tempo. É uma aproximação grosseira, né? Então ΔV por ΔT, 7 dividido por 20. Só para não ficar sem a resposta. Dá 0,35. Litro por segundo. Tá? Supondo que você fizesse que você vai fazer uma prova discursiva, e supondo que o cara te faça alguma pergunta nesse sentido, mesmo que o gráfico esteja bonitinho, convém você dar essa explicação para o examinador. Tá? Essa explicação de você falar, olha, a velocidade instantânea isso já vai te dar um acerto parcial. Porque mesmo que você venha errar na conta, ele sabe o que você foi fazer. Tá? Beleza? Podem tirar print. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Pode me chamar. Pode chamar aqui pelo chat. Ô, Maju, Cecília ficou felizona com o computador, viu? Tá toda. Aquele computador foi pra ela. Aqui, trocar. Tá felizona. Instalou o Zoom já pra aula. Ela tava assistindo no celular, coitada. Questão número 5. Essa questão, na verdade, gente, ela é uma questão meio... Ela é meio difícil, assim. Tipo, é uma pergunta, mas você tem que ter meio criatividade. Por incrível que pareça. Ele fala assim, ó. Numa mesma temperatura, os álcoois etanol e 1-octanol reagem com esse PBr3 segundo as reações. Então, tá aqui. Aqui eu já vou aproveitar para dar uma spoilerzinho da orgânica, né? Ó, gente. Aqui você tem uma reação de substituição. Tá, ó. Você tem aqui um álcool, tá com a hidroxila aqui, reagindo com esse composto aqui, ó. Aí a hidroxila sai daqui e no lugar da hidroxila entra um bromo. Tanto é que o produto, ó, que tinha 3 bromos, agora ele tem 2. Um deles reagiu ali. Uma substituição. Aí ele mostra a reação com o etanol e diz que ela é rápida. E com o butanol, diz que ela é lenta. Aí ele fala o seguinte: observe que as ligações a serem rompidas, CO e PBr, e as ligações formadas, CBr e PO, são as mesmas. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. Aqui essa ligação OH vai ser quebrada, desculpa, CO, e aqui também, CO.
A ligação PBr vai ser quebrada aqui e também aqui. São as mesmas ligações e serão formadas as mesmas. Ele quer que a gente proponha uma explicação para que a reação 2 seja mais lenta do que a 1. Elas estão na mesma temperatura, então significa que as moléculas têm a mesma agitação. Tá? As ligações quebradas e rompidas são as mesmas. E aí? Propõe uma explicação. O que vocês imaginam que pode estar acontecendo? Olha, eu consigo imaginar duas situações. De possibilidades. O que pode acontecer aqui? Quais são os fatores que poderiam, vamos dizer assim, limitar essa reação? Vamos colocar o mais importante primeiro? Primeiro. Então, possibilidades. Espera só um pouquinho, gente. Bom, a primeira possibilidade eu vou pela mais óbvia. Pode ser que as energias de ativação sejam diferentes. Mas, Danilo, a reação é parecidíssima. É, mas tem uma molécula maior que a outra. Então, uma primeira possibilidade seria as reações possuírem, ou possuem, né? Vamos colocar possuem, energias de ativação distintas. Né? É uma situação análoga àquela que a gente viu no primeiro exercício, que um estava frio e por estar frio não reagia. Mas na hora que você esquentou um pouquinho, ele reagiu. Esses daqui, os dois reagem, mas um reage mais rápido. E tem uma segunda situação que a gente pode especular, que é o seguinte. Que para ser bem honesto, eu acho que é mais a segunda do que a primeira. Tá? Mas é uma questão meio que aberta, então é uma questão, na verdade, para discutir mesmo. Veja só, a reação que ela vai acontecer... Peraí, deixa eu ver o que estão falando aqui. Pode ser que seja isso que eu estou pensando aqui. Isso, então. Tem um pouco, sim. Muito provavelmente tem a ver com carbono, que é o que eu vou citar aqui. Vê se não é o que vocês estão pensando. Vê se você não está pensando isso aqui. Ó. O que acontece? A reação ela acontece no carbono da ponta, especificamente no carbono da ponta. Pode perceber que nos dois casos, ó, é a hidroxila que vai embora. Tá? Não sei se vocês lembram na aula de ontem que eu disse para vocês que o problema da orientação ele é mais observado em reações que envolvem moléculas grandes. Quando as moléculas são muito pequenininhas, não existe tanto esse rigor do choque ser mais do lado da frente ou do lado de trás. A orientação ela passa a ser mais relevante para as moléculas maiores. Então você imagina, por exemplo, que a reação ela dependa da colisão dessa molécula com esse carbono para poder quebrar a ligação. Numa cadeia enorme, a chance da colisão acontecer no carbono correto é menor. Porque imagina a molécula girando, ela está andando ali no sistema. Vem uma outra molécula que tem que bater exatamente aqui, ó, exatamente aqui. Se a molécula é muito grande, fica mais difícil disso acontecer. Então, uma outra possibilidade seria as moléculas possuem tamanhos distintos. Ponto. Na molécula 2, vamos explicar um pouquinho melhor isso. Na molécula 2, maior superfície,
Né? Vamos lembrar que a superfície ela interfere na interação molecular, e aqui ela também vai interferir. Na molécula 2, a orientação do choque, a orientação adequada da colisão possui menor probabilidade de ocorrência. Tá? Beleza? Então são essas duas as situações. Provavelmente uma combinação das duas também seja possível. Né? Uma tem uma energia de ativação maior e também tem esse problema da colisão. Tá? Tranquilo? Podem printar. VOF. Estudando os fatores que influenciam na velocidade das reações, os cientistas imaginaram uma explicação simples para o modo pelo qual são quebradas as moléculas dos reagentes e são formadas as dos produtos. É a chamada teoria das colisões. De acordo com essa teoria, 1. Todas as colisões entre reagentes são efetivas, falso. Tem as condições, né, orientação, tal. 2. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao número de colisões efetivas, verdade. Diretamente, Danilo? Diretamente. Se eu dobrar o número de colisões efetivas, a reação fica 2 vezes mais rápida. Vamos lembrar que cada colisão efetiva é a colisão que deu certo. Né? Eu não estou dobrando o número de colisões. Dobrar o número de colisões não te garante necessariamente que você vá dobrar a velocidade, porque pode ter colisões ali que não são efetivas. Agora, se eu dobro as colisões que dão certo, você está reagindo 2 vezes mais rápido. Né? Em vez de você ter 100 colisões por segundo efetivas, agora você terá 200 colisões efetivas. Então, verdade. Existem colisões que não são favoráveis à formação de produtos, ok. E quanto maior for a energia de ativação, maior será a velocidade, pelo amor de Deus, né? Aqui. Beleza? 2 e 3, alternativa C. Eu costumo brincar, né? É aquela questão da tua prova de recuperação do terceiro ano. Manja? Que tipo, o professor já tá de saco cheio de te ver na sala, e aí ele fala, meu, puta, fazer essas pessoas passarem, pelo amor de Deus. Aí você põe lá, né? Cinética estuda a das reações. É mais ou menos assim, tá? Questão, vou passar para 7. Gráfico de produção de decomposição da amônia, produzindo nitrogênio e hidrogênio. Esse gráfico que eu coloquei aqui, na verdade, gente, não pelo exercício em si, porque ele não é difícil, mas mais para a gente olhar bonitinho aquela história da velocidade diminuindo. Veja, ele dividiu o gráfico. Bom, no eixo Y eu tenho concentração de amônia e no eixo X eu tenho tempo. Ele dividiu o gráfico em 3 instantes, em 3 intervalos de tempo, cada um de 1 segundo. Percebe a quantidade de amônia consumida no começo da reação? No primeiro segundo, né? No segundo segundo, ela foi consumida menos. E no terceiro segundo, ela foi consumida menos ainda. Olha lá. Tá bom? Aqui você faria reta tangente também, para velocidade de consumo. Tá? Item, agora as afirmações. Item 1.
A curva decrescente indica que a amônia é consumida com o passar do tempo. Tranquilo. 2. A velocidade média de consumo da amônia no intervalo de 0 e 1 hora é de 4 mols por litro por hora. Vamos fazer a conta. Velocidade da amônia. Entre 0 e 1. Vai dar isso mesmo, né? Vai dar final menos inicial, né? Que seria isso aqui, ó. Vê se você concorda. Final menos inicial. Eu não vou colocar o sinal de negativo aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês, não precisa, tá? Colocar o negativo. Porque ele já falou consumo, então não tem necessidade. Então é variação do número de mols por litro por um intervalo de tempo. Tá certo. Olha lá. Para 1 hora. Tá? 4 mols por litro por hora. Verdade. 3. A velocidade média do consumo... Oi, peraí. Os fatos de serem consumidos 2 mols de amônia não muda nada. Peraí. Cuidado, Bi. Eu não sei se é isso que você está falando. Então eu vou apontar um negócio aqui, você me diz se é. Você está falando disso aqui, ó? Então, cuidado, cara. Puta, muita gente pensa isso. Não, a reação não está dizendo que consumiu 2. Ela está dizendo que se eu consumir 2, eu produzo 1 e 3. Toma muito cuidado com isso. Os coeficientes, eles só dão para a gente a receita do bolo, tá? Beleza? Então tá, beleza. Questão 3. Você nunca vai olhar para o número, na verdade. Você vai olhar para o número quando você for fazer uma estequiometria, tá? A velocidade média do consumo da amônia no intervalo de 1 e 2 horas. Velocidade da amônia entre 1 e 2 horas. Entre 1 e 2 horas, ela consumiu 2 mol por litro, ó. Ela estava no 4 e desceu para o 2. Entre 1 e 2 horas. Então são 2 mols por litro por hora. Vezes hora, assim, ó. Pode ser assim também. Tá? Beleza. Então dá falso, né? Falso. 1 e 2 corretas, B de bola. Tá? Tranquilo? Próxima. Essa aqui acho que a mais a maior delas, das questões. Tem cálculo estequiométrico. Uma das maneiras de se obter hidrogênio gasoso é provocar a reação entre um ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, e um metal, como o ferro, o zinco, o alumínio, etc. Escreva a equação entre o ferro metálico e o ácido clorídrico, assumindo que os produtos formados são ferro 3 e H2. A gente já viu essa reação antes, no exercício 1 ou 2, sei lá. Só a única diferença dessa para outra é que aqui eu estou produzindo ferro 3. Então aí vai ficar uma dica, por exemplo, para quem for fazer prova discursiva. Quando você vai fazer a prova discursiva, você pode escrever essa reação de um jeito diferente. Por exemplo, você não precisa escrever ferro mais ácido clorídrico. Se você quiser, você pode fazer. Eu vou escrever dos dois jeitos. Eu vou escrever primeiro a equação tradicional. Ó. Ferro mais ácido... Peraí, deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo aqui, gente. Oh, diacho. Perdão. Vou colocar mais para cá. Ó, ferro metálico mais ácido clorídrico. Se bem que aqui eu não vou colocar o estado físico não, viu? Porque ele não está falando nada. Ah, uma solução aquosa, não precisa. Dando, aí ó, se você quiser escrever a equação certinha, você vai escrever H2 mais um sal. Cuidado aqui, por quê? Porque ele chama a atenção da gente para o ferro 3. O ferro 3 ele vai se combinar com o cloro no FeCl3. Sim. Tá? Se você quiser, e aí tem que fazer o balanceamento, né?
Para fazer o balanceamento, eu vou botar... essa daqui é meio chatinha de balancear. Eu vou colocar aqui, ó, 6 no hidrogênio. 6. Porque daí eu ponho 3 aqui. Tá? Aqui eu vou pôr 2. E aqui 2. Tá? Esses são os menores números inteiros que eu consigo colocar. Se você quiser balancear com, tipo, número quebrado, também geralmente não se faz isso, né? Tá? Ou então, em vez de você escrever FeCl3, você escreve só o Fe, 3+. E aqui, em vez de escrever HCl, você põe H+. Seria a equação iônica, tá? A equação iônica. Então, seria ferro mais 6H+, dando 3H2 mais o ferro 3, tá? Qual a quantidade de matéria de hidrogênio formada quando 112 gramas de ferro participam da reação? Utilize a resposta do item anterior, que ele quer que a gente utilize a equação, né? Então, ele quer saber quantos mols de hidrogênio eu produzo se eu utilizar 112 gramas de ferro. Tudo bem? Uma estequiometria, né, gente? Uma estequiometria massa-mol. Massa-mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar primeiro minha regra de 3, olhando para a equação. Ó, 2 mols de ferro vão produzir 3 mols de hidrogênio, certo? Como a massa molar do ferro é 56 gramas mol, então eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes 56 gramas produzem 3 mols. Vocês perceberam que eu acabei de achar a resposta já? Porque a pergunta foi, qual a quantidade de matéria de hidrogênio formada quando 112 gramas de ferro participam da reação? 112 gramas está aqui já, ó. Então a nossa resposta está aqui, ó, do item B. Nós vamos produzir 3 mols. Isso aqui é o item B do exercício. Tá? Item C. Qual a pressão exercida por esse hidrogênio a 27 graus Celsius num ambiente de 20 litros? Clapeyron. P igual a nRT sobre V. Já trabalhando com ela do jeito isolado para a gente achar a pressão, né? Tá? Não dá para, por favor, tá? Não se empolguem, não dá para usar 22,4, porque nós não estamos na CNTP. Nós estamos a 27 graus Celsius, tá? Então tem que fazer a conta mesmo, não tem jeito. Então fica 3 vezes o R vezes a temperatura, que é 300 Kelvin, dividido por 20. Tá? 0,082 vezes 300 dá 24,6. Vezes 3, dividido por 20. Dá 3,69. Se tiver alguém fazendo conta aí, o VAR, pode chamar qualquer coisa, tá? 3,69 ATMs. ATMs. E tem... espera aí que tem mais um pedaço aqui ainda. Item D. 1,12 quilos de ferro é colocado em contato com excesso de ácido. Quando ele fala que é colocado com excesso de ácido, é dizendo assim, olha, a quantidade de ácido que tem ali é suficiente para reagir todo o ferro. Quer dizer, o ferro é o reagente limitante dessa história. Depois de 5 horas, foi constatado que 520 gramas de ferro permanecem na forma metálica. Permanecem. Quer dizer, dos 1,12 quilos, 520
sobrou. Tá? Determine a velocidade da reação em gramas de ferro por minuto. Então, massa de ferro consumida. Massa de ferro consumida. 1.120 gramas menos 520, que é o que sobrou. Tá? Vai dar 600 gramas de ferro consumidos. Isso foi consumido em 5 horas. Então, a velocidade da reação do ferro é igual a 600 gramas dividido por 5 horas, que ele quer em minutos. Né? Então, 5 vezes 60, que dá 300. Tá? Beleza? Então, isso vai dar 2 gramas por minuto. Cada 1 minuto, 2 gramas de ferro, em média, são consumidos. Lembrando que isso é uma velocidade média. A gente sabe que, na prática, essa velocidade, lá no começo da reação, era maior. Lá no comecinho, né, nos primeiros minutos, a velocidade era superior a essa. E no final, ela já é bem menor que essa. Então, isso seria a média da velocidade, das velocidades. Né? Item E. Qual a velocidade da reação em mol de hidrogênio por minuto? Por minuto. Bom, para a gente saber a velocidade de hidrogênio por minuto, eu vou pegar os dados do item D e vou descobrir quanto de hidrogênio foi produzido. Quanto de hidrogênio foi produzido. Né? Olha só, a gente descobriu lá no item A que cada 112 gramas de ferro produzem 3 mols de gás. Só que durante essas 5 horas, a quantidade de hidrogênio produzida foi 600 gramas. De ferro consumida foi 600 gramas. Quantos mols eu vou produzir? Tá? Beleza? Espera aí. Tá. Essa conta vai ficar meio zoada. 16, aproximadamente 16,1, tá? Aproximadamente 16,1 mol de gás. Isso em 5 horas. Isso em 5 horas. Então, a velocidade do hidrogênio é 16,1. Ele quer por minuto, de novo. Por 300. Tá? Dá aproximadamente 0,053. 0,053 mol por minuto. Tá? Beleza? Beleza? Podem printar. Opa. Essa daí é a questão mais chatinha, assim, tipo de... Espera só um pouquinho. Tá. Essa questão é aquela que você bate o olho e você já sabe o que você tem que fazer. Né? Ele deu uma equação e deu uma tabela de experimentos para a determinação da lei cinética. Então ele fala aqui, ó, considere a fase gasosa da reação entre o óxido nítrico e a molécula de bromo a 273 graus Celsius.
A velocidade inicial de formação do NOBR foi determinada experimentalmente para várias concentrações de NO e de BR2. Os resultados podem ser vistos na tabela a seguir. Ali. Determine a ordem de velocidade da reação em relação ao NO e ao BR2 e determine a constante de velocidade. Eu lembro que algumas pessoas perguntaram sobre a constante. Ah, professor, e a constante? E eu falei, olha, a constante, o máximo que ele vai pedir para você calcular. E como é que eu calculo? Eu só consigo calcular a constante se eu tiver a equação de velocidade. Porque vamos lembrar que, para uma equação qualquer, a lei de velocidade, ela é dada por V igual, a velocidade inicial, né? Igual a K vezes a concentração dos reagentes elevados, cada um à sua ordem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a ordem para o reagente NO e depois achar a ordem para o reagente bromo. Então, eu vou escrever assim, ó, a velocidade da reação é K vezes NO elevado a um certo número A vezes bromo elevado a um certo número B. Tá? Agora eu queria que vocês me dissessem o seguinte, galeguica. Para a gente descobrir o expoente do NO, vocês recomendariam a gente analisar quais experimentos de maneira comparativa? Lembra que a gente discutiu um pouco sobre isso ontem. Até a Duda tinha perguntado, professor, qual? Eu vou ter que pegar sempre qual com qual. E eu tinha dado uma dica para ela. Né? Se eu quero analisar o NO, eu tenho que escolher 2 experimentos onde a concentração do bromo não varia. Né? Deixa eu ver aqui. Isso, boa, pode ser o 1 e o 2. Então, para o NO, eu vou comparar os experimentos 1 e 2. Para o bromo, a gente pode comparar o 1 e o 3, por exemplo. Tá? Para o bromo, uma boa saída seria a gente comparar o 1 com o 3, tá vendo? Porque no 1 e no 3, a concentração do NO é constante. E eu vou só na concentração do bromo, tá? Então, daí muitas vezes tem linhas que você acaba não usando mesmo, é normal, tipo, não tem problema, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, NO e velocidade, né? Tá. Do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do NO ela foi multiplicada por 2,5, não é? Da onde eu estou tirando esses números? Daqui, ó, gente. Peraí. Ó, a concentração do NO era 0,1, ela foi para 0,25. Então eu multipliquei a concentração por 2,5. Certo? Tá. A velocidade pulou de 24 mols por litro por segundo para 150. Então eu vou tentar descobrir quantas vezes ela aumentou. Então o que eu faço? Eu pego 150 e divido por 24. Dá 6,25. Tudo bem? Qual é a ordem da reação para o NO? Nossa, eu não acredito, cara. Ô, Galaxy, você é uma figura. Você levantou a mão, Galaxy. Você levantou a mão. O senhor levantou a mão. É isso, seu 02. O senhor levantou a mão. A pessoa levanta a mão no chat, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, raise your hand, vai. Fala aí, 2. Isso, a ordem é 2.
Tem, diz que tem, procura aí. Pede pro Galaxy, ela que sabe essas coisas de... Raise your hand. Quer ver? Deixa eu achar aqui como que faz. Ah, eu não sei como é que faz, mas tem um negócio. Oi. Professor, eu fiz assim, 2 elevado a 2,5. Não, o contrário, né? Não, tipo, 2 elevado a 2,5 igual a 2 elevado a 6,25. Eu faço por assim. Ah, então, sabe como que eu consegui? Um outro jeito de fazer seria o seguinte, Duda. Você pega o 6,25 e fatora ele em função do 2,5. Como assim, Danilo? 6,25, na verdade, é 2,5 vezes 2,5. 2,5 ao quadrado. Então quer dizer o seguinte, na verdade, quando você multiplica a concentração por 2,5, a velocidade ela foi multiplicada por 2,5 ao quadrado. Esse é o jeito mais rápido de fazer. Pelo menos na minha cabeça funciona assim. Eu pego. Você pegou lá o número que você multiplicou. Tá, 2,5. Aí você descobre o número que a velocidade foi multiplicada. 6,25. E aí você fatora esse número em função desse. Porque ou vai dar a primeira, por exemplo, se aqui tivesse multiplicado por 2,5, se fosse 2,5, a ordem era 1. 2,5 ao quadrado, 2,5 ao cubo, tá? Então, para o NO, mas desse jeito que você fez também está certo. Então, a ordem para o NO é 2. Então, aqui é 2. Tá? Agora eu vou fazer para o bromo. Para o bromo. O bromo a gente vai pegar o 1 e o 3, né? 1 e o 3. Do 1 para o 3, a concentração também foi multiplicada por 2,5, né? Ó, se você pegar a concentração do 1 aqui, ó, 0,20, e multiplicá-la por 2,5, dá 0,50. Então, você também multiplicou a concentração por um fator de 2,5. Agora, vamos ver o que aconteceu com a velocidade. A velocidade, ela pulou de 24 para 60. Acho que vai dar 2,5 também, viu? 60 dividido por 24. Ah, olha lá, 2,5 de novo. Então, é a primeira ordem, ó. Se você multiplica a concentração por um fator qualquer e a velocidade é multiplicada pelo mesmo fator, então significa que ela é de primeira ordem. Ô, gente, essa reação é elementar? Raise your hands, please. Essa reação é elementar? Por que não? Como que você sabe que ela é feita em etapas? Não, vou falar no microfone, senão não vai demorar para digitar. Tá. Mas, tipo assim, enquanto a concentração de um não muda, o do outro muda e a velocidade muda também. Então, tipo, tá acontecendo em etapas, né? Não. Isa, seguinte, sabe como eu sei que a reação é elementar? Porque as ordens coincidem com os coeficientes. Aqui precisa tomar cuidado, porque quem mudou as concentrações foi a pessoa que fez o experimento. Então, por exemplo, ó, quando ele muda só a concentração do bromo, a velocidade muda. Quando ele muda só a concentração do NO, a velocidade muda. Então, é isso que você observou, ele simplesmente justificaria a seguinte coisa: os dois reagentes exercem efeito na velocidade. Então, os dois estão participando da etapa lenta. Já começa por aí. Se fossem etapas, né? O que a gente percebe é que, como as ordens coincidem, eu vou voltar um pouquinho no slide, só para vocês lembrarem, porque essa pergunta é bem importante. Por isso que eu quero discutir. Ó,
Aqui, ó. Vocês lembram disso que a gente discutiu ontem, ó? O cara foi fazer uma lei de velocidade e a hora que ele obteve a lei de velocidade, tinha reagente aqui que nem aparecia, ó. Tá vendo? O que a gente percebe? Quando a lei de velocidade é muito diferente do que você tem aqui, ó, é porque ela não é elementar. Se essa reação fosse elementar, a lei de velocidade seria K vezes NO2 vezes CO. Até, se não me engano, até foi a Duda que falou isso ontem. Que ela falou, professor, essa ordem de reação, ela não é igual ao expoente? Ela é igual ao expoente quando ela é elementar. Então, o cara fez a... Peraí, deixa eu voltar aqui. O cara fez a tabela e constatou que as ordens coincidem com os coeficientes. Toda vez que acontecer isso, você pode ter certeza, vocês podem ter certeza, tá? A reação é elementar, tá? Beleza? Foda isso, né, cara? Putz. Beleza. Já determinamos. Agora, determine a constante de velocidade na temperatura considerada. Aí o que é o seguinte, você tem a equação horária. A equação horária, vixe Maria, meu Deus, perdão. A equação, lei cinética, a equação horária, meu Deus. A equação horária, professor, que horas que a aula vai terminar? Ó, NO elevado ao quadrado vezes bromo, a primeira. Pronto. O que você faz? Escolhe qualquer conjunto de dados da tabela e substitui. Eu vou pegar a primeira linha, tá? Ó, velocidade 24 vezes igual a K, não sei, vezes NO 10 elevado à primeira, tá? Elevado ao quadrado dá 10 a menos 2. Vezes bromo 2 10 a menos 2. Aqui. Beleza? Então, o K, ele vai dar 24 dividido por 2 dá 12, vezes 10 elevado à quarta. Confere? Espera aí. Oi, pode falar. Pode falar que eu estou te ouvindo. Ah, já sei, é verdade. Espera aí. Mas então, é aqui, né? Agora que eu vi. Agora que você me chamou, eu vi. Eu só tinha que levar o outro ao quadrado aqui. Só o primeiro, né? Acabei levando os dois. Obrigado. Então vai dar terceira, né? Terceira. Tá? Beleza. Que foi? Nossa. Que foi? Não sei, cara. Você acha? Você achou muito alta? Tipo, não pode ter alguma lei que diz que é a lei das constantes baixas? Tem alguma lei? Não, normal, tipo, constante, essa constante ela não tem muita sustou, né? Tipo, 12 mil, caralho. 12 mil. Não tem problema nenhum, não. O que a gente faz, não precisa fazer, tá? Mas como a temperatura é a mesma, se você fizer com os outros dados, tem que dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa, tá? Mas não existe nenhuma, como é que eu posso tentar te explicar isso, Maju? Não existe nenhuma relação que você possa fazer com a constante. A única coisa que você pode dizer para ela é o seguinte, bom, por que ela está alta? Ela está alta porque a temperatura é alta também, né? Lembra que eu tinha comentado com vocês na aula? Quanto maior a constante, maior é a temperatura do sistema. Então, como a reação está sendo feita a 273 graus, então provavelmente é por isso que ela está alta. Se você fizesse essa reação numa outra temperatura mais baixa, ela não estaria desse tamanho. Tá? Beleza? Opa, perdão. Podem tirar print. Vamos direto, né? Porque, meu, não é possível, gente. São 4 horas, é isso? 5 para as 4? Tá certo isso? Eu juro que eu não tô enrolando, gente.
Tá passando muito rápido, sei lá. 10. Quando a concentração de 2-bromo, 2-metilpropano dobra, a velocidade da reação é multiplicada por 2. Se as concentrações de C4, H9Br e OH são dobradas, o aumento de velocidade é o mesmo, 2. Escreva a lei cinética e responda se ela pode ser considerada uma reação elementar. O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou transformar esses dados numa tabela. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, experimento. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Concentração de C4, H9, Br e concentração de OH- e velocidade. Quando ele fala assim, ó, quando a concentração de 2-bromo, 2-metilpropano dobra, a velocidade aumenta de um fator 2. Ele já está fazendo uma variação em cima de um experimento. Então, como é que eu vou construir a minha tabela? Eu vou falar assim, olha, o meu experimento 1, ele vai ter uma concentração de C4H9Br de X. A concentração de OH eu vou dizer que é Y. E a velocidade eu vou chamar de V. Isso aqui é o experimento controle. Agora eu vou colocar no segundo experimento a primeira linha do exercício. Quando a concentração do C4H9Br dobra, a velocidade aumenta de um fator de 2. Você percebe que ele não falou nada sobre o OH? Provavelmente porque ela ficou constante. Tá? Então, o nosso experimento 2, ele na verdade é a primeira informação do problema. Aí na segunda parte ele fala, ó. Peraí, opa. Ele fala assim. Se as concentrações são dobradas, o aumento da velocidade é o mesmo. Pronto. Agora a gente escreve a lei cinética e diz se ela é ou não elementar. Bom, vamos lá. Lei cinética. V igual a K vezes. Vamos ver por ele. Bom, aqui é bem tranquilo, né? Ele dobrou o primeiro, a velocidade dobrou. Então, para o C4H9Br, ela é de primeira ordem. Agora vocês percebam que ao compararmos os experimentos 2 e 3, a gente percebe que o aumento da concentração do OH não causou mudança na velocidade. Ou seja, para o OH, a ordem é 0. Ou seja, qualquer número elevado a 0 vai desaparecer aqui, vai ficar 1, né? Ó. Tá? Então ela é de ordem 1 para cá e 0. Tá? Conclusão, não é elementar. Não é elementar. Não é elementar. Ela acontece em etapas. Essa daqui é aquela que eu falei para vocês na aula de ontem, né? Ela se chama substituição nucleofílica de primeira ordem. Ela tem esse nome, substituição nucleofílica de primeira ordem, porque a equação dela é de primeira ordem. Ela depende, a etapa lenta desse processo, ela depende só do C4H9Br. É ele que participa do complexo ativado. Aí forma-se alguma coisa, aí essa alguma coisa vai reagir com o OH. Tá?
Aqui a gente pode justificar assim, ó, pois as ordens dos reagentes não são iguais. Ah, não ficou legal essa resposta. Desgraçado, né? Pois a ordem do OH, vamos justificar com OH, pois a ordem de reação para o íon OH- é diferente do seu coeficiente estequiométrico. Tá? Um outro jeito de você responder também, que seria tão certo quanto esse, seria você dizer assim, olha, de acordo com os dados da equação de velocidade, observa-se que o íon OH não participa, não interfere na velocidade. Portanto, não deve participar da etapa lenta. Né? Toda vez que você descobre que um reagente tem ordem zero, isso significa dizer que ele não participa da etapa lenta. Portanto, a reação está acontecendo em etapas. Você pode ter certeza disso. Tá? Tranquilo? Podem printar para a gente para 11. Questão 11. Um dos pilares da nanotecnologia... Peraí. Meu senhor, que questão. Qual delas? Essa daqui? Que eu acabei de... Essa de agora? Para de ser pessimista. Calma, vai dar tudo certo. Calma. Um dos pilares da nanotecnologia é o fato de as propriedades dos materiais dependerem do tamanho e da sua morfologia. Exemplo, a maior parte do hidrogênio produzido industrialmente advém da reação de reforma de hidrocarbonetos. Reformar um hidrocarboneto é pegar o hidrocarboneto e reagir para produzir o hidrogênio. Ali ele pegou metano, reagiu com água, produziu hidrogênio e CO. Tá. Uma forma de promover a descontaminação do hidrogênio é reagir o CO com largo excesso de água. Porque o que acontece? Na produção do hidrogênio, até comentar um pouquinho sobre isso, que isso é meio que importante. Na produção do hidrogênio, você produz monóxido de carbono, tá vendo? O monóxido de carbono é muito tóxico. Então, eles pegam o CO que é produzido e reage com água pra caramba. E aí produz mais hidrogênio, tipo, você aumenta a produção de hidrogênio, então, e ainda produz CO2, que é um gás menos tóxico do que o CO. Tá? Uma forma de promover é reagir com a água. E nota que ele deu o ΔH da reação. Então, nós sabemos que é uma reação exotérmica. Libera calor. Tá? A figura abaixo mostra resultados de velocidade em uma unidade arbitrária, velocidade da reação. Dessa conversão em função da temperatura, empregando-se um nanocatalisador com duas diferentes morfologias. Então, tipo assim, aqui você tem uma reação usando nanobastão como catalisador, nanobastão,
E a gente percebe que a reação com o nanobastão, ela já começa a aumentar a velocidade a partir dos 70 graus e vai embora. Ela consegue chegar na velocidade máxima aproximadamente aí a uns 170 graus Celsius. Tá? A reação com o nanotubo, que é o nanocubo, que é um outro catalisador, ela só vai começar a ganhar velocidade lá para frente, ó. Lá para frente. Tá? Beleza? Ela até chega na velocidade máxima. Mas ela chega na velocidade máxima numa temperatura maior. Tá bom? Beleza. Considerando as informações, é correto afirmar que com essa tecnologia, a descontaminação do hidrogênio por CO é mais eficiente na presença de qual catalisador? Dá uma lida nas alternativas aí, pensa. Qual dos catalisadores seria mais legal? Mais legal é boa, né? Puta que pariu. Mais legal. Vamos ver a Bia achou que é a A. Vamos dar uma bisolhada nela. Ó, uma coisa já seria legal de vocês já perceberem. De fato, a reação com o nanobastão é melhor. Em termos de velocidade. Por quê? Porque ela acontece mais facilmente. Ela precisa de menos temperatura para acontecer. O nanocubo ele vai catalisar, mas mais lá com a temperatura mais alta. Tá? Então, ó, A é o nanobastão, pois a transformação de CO ocorreria em temperaturas mais baixas, o que também favoreceria o equilíbrio da reação no sentido dos produtos, uma vez que a reação é exotérmica. Embora nós não tenhamos ainda falado sobre equilíbrio, isso que ele falou tem todo sentido. Né? Lembra que você pode deslocar equilíbrios por temperatura. O aumento de temperatura favorece a endo, perdão, e a queda de temperatura favorece a exo. Então veja, fazer a reação com o nanobastão é bom em dois aspectos. Primeiro, porque ele é um catalisador melhor do que o nanocubo. Ele atua em temperaturas mais baixas e, atuando em temperaturas mais baixas, o equilíbrio fica mais deslocado para a direita. Né? Talvez uma coisa que pudesse atrapalhar o aluno nessa questão seria o cara olhar para cá e falar, mas que equilíbrio? Eu não estou vendo equilíbrio nenhum. Porque ele não botou a setinha de mão dupla. Né? Mas quando ele fala que a temperatura mais baixa favorece o equilíbrio no sentido dos produtos, isso é verdade. Justamente porque a reação que forma produto é exo. Tá? Quando a gente for discutir deslocamento de equilíbrio, a temperatura vai voltar à discussão aqui. Como é que eu faço um equilíbrio ir para a direita ou para a esquerda? Tá? Então é A mesmo, é uma alternativa boa. Alguém tem dúvida em alguma, gente? Que ficou em dúvida, puta, por que não é a B ou C? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Já é uma questão difícil, né? Já não é mais uma questão só de velocidade de reação, temperatura. Você tem que meio que olhar gráfico. Beleza. Próxima. 12. Numa determinada condição experimental e com o catalisador adequado, ocorre uma reação conforme representada no gráfico, que relaciona a porcentagem de composto em função do tempo. Tá ali. Limoneno, paracimeno e terpineno. Tem três coisas no gráfico. Ele quer que você represente o que está acontecendo por meio de uma equação. Dá uma olhada aí. E aí,
Bom, acho que ninguém tenha dúvida quanto ao fato de que o limoneno é reagente e o pessimeno é produto, certo? Limoneno reagente, peraí, ó, limoneno vai diminuindo e o pessimeno vai aumentando. Agora, o que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Isso é um catalisador? DOE? DOE, boa. Então tá, agora você tem que tomar uma decisão. É um catalisador ou não é? É ou não é? É a D? D de doido? Vamos pensar um pouquinho. Quando uma reação acaba, o catalisador ele não tem que ser regenerado? O que está acontecendo aqui, gente, é que no começo não tinha esse cara, ele apareceu e desapareceu. Catalisador ele não é. Se ele fosse um catalisador, ele tinha que terminar e começar com a mesma quantidade, não com zero. O catalisador, ele não é consumido durante o processo. Ele é regenerado. O que esse cara é um intermediário. Essa reação, provavelmente, ela está acontecendo em etapa. Tipo, o limoneno vira terpineno e o terpineno vira cimeno. Então, ele é produzido na primeira etapa e consumido. Por isso que ele acaba com zero. Ó. Ele começa com zero e acaba com zero. Tá? A alternativa melhor é a E. Ele não é um catalisador. Foda isso, né? Fulvestre, né? Fulvestre. Tá? Cuidado com essa história do catalisador. A gente está muito... Porque assim, o que acontece? A gente está muito acostumado a responder catalisador, né? Então você fala, tem um reagente. Tem um produto. Puta, o outro é catalisador. Beleza? 13. Para não dizer que a gente não fez nenhuma discursiva, hein? Algumas frutas, como maçãs e bananas, apresentam escurecimento da polpa quando cortadas e expostas ao ar. Já devem ter visto isso, né? A etapa inicial desse escurecimento está representada a seguir. Então você tem aqui um grupo catecol. Tá? Grupos catecóis são grupos que têm anéis aromáticos com 2 hidroxilas nas posições orto. Tem uma substância bem famosa no nosso corpo que tem esse grupo, né? A catecolamina. Tá? Aí esse catecol, ele reage com oxigênio. Aí tem uma coisa que eu quero que você preste atenção. Olha o nome da enzima. Polifenol oxidase. Ô, gente, não sei se vocês sabem que existe um sistema de nomenclatura para enzima. Sabia? Tem uma regra de nomenclatura para enzima. Basicamente, a regra, assim, resumidamente, ela funciona assim. O nome da enzima é formado por 2 palavras. Primeira palavra, o nome do substrato que ela ataca. Segunda palavra, o que ela faz. Então, ela é uma polifenol oxidase. Você tem lá acetiltransferase, ATP sintase. Você tem tudo quanto é o tipo de oxirredutase, todo quanto é nome de enzima você tem. Então, essa enzima ela tem o papel de fazer o quê? Oxidar grupos fenóis. Ela transforma grupos fenol em cetonas. Tá? Quinona é o nome do composto produzido. Tá? Tudo bem? Mais água. Tá. Pergunta. Justifique por que a polpa de fruta, que possui essa característica, escurece com maior rapidez quando esmagada com um garfo do que sobre a forma de fatias. Qual é o papel da enzima nesse escurecimento? Na verdade, essa pergunta é meio idiota, né? Qual é o papel da enzima? É acelerar o processo. Ela vai acelerar o processo, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó.
Item A. Por que a polpa de fruta escurece com maior rapidez quando ela é esmagada? Quando a fruta é esmagada, ocorre aumento da superfície de contato da polpa com o oxigênio. Com superfície de contato, aumento da superfície de contato da polpa com o oxigênio do ar. Porque é ele que vai oxidar ela, né? Na verdade, a enzima não oxida nada. Ela vai ajudar o oxigênio a oxidar a substância que está na fruta, tá? A enzima atua como catalisador. A enzima o garfo, o que tem o garfo? Peraí. O que tem o garfo? O garfo é só para triturar, né? Ele seria só para triturar. Não, imagina. De jeito nenhum. Né? Vamos lembrar que o metal do garfo é inerte praticamente, né? Tem que ser inerte. Tá? O garfo em si, nada consta. Outra coisa, viu, gente? Não precisa ficar sendo muito prolixo, né? Porque, por exemplo, às vezes o aluno, quando ele vai fazer uma prova discursiva, ele fica com medo. Ele fala assim, mas espera aí, eu só vou responder isso, caralho, eu tô fazendo vestibular. É só isso que ele pediu. Então não precisa falar que o catalisador diminui a energia de ativação. Não. Se ele perguntasse, né, como a enzima atua nesse processo, ele perguntou qual é o papel. O papel dela é ser catalisador. Qual o mecanismo? Aí tudo bem. Tá? Item B. Identifique a função orgânica oxigenada presente no catecol. Com base na variação do NOx do oxigênio, indique por que o O2 atua como oxidante. Ai, que bonitinho, ele já deu a resposta quase pronta, né? Bom, primeiro, indique a função oxigenada presente no catecol, função fenol. Ponto. Essa é a primeira parte do item. Como é que eu justifico que o oxigênio é o agente oxidante? Ora, nós sabemos que o agente oxidante ele sempre reduz. Então, por exemplo, no oxigênio, o NOx dele é 0. Do outro lado, a gente vai perceber que o oxigênio virou água. E aí vamos perceber, tá, que essa reação não está necessariamente balanceada. Isso é bem comum nas reações orgânicas, tá? O cara não está mostrando a reação balanceadinha, bonitinha. Ele só está mostrando o que ocorre com a molécula orgânica, tá? Vocês vão estranhar no começo quando a gente for estudar orgânica, no começo da parte de reações, vocês vão estranhar. Mas a gente quase nunca escreve a reação balanceada, tá? Então eu vou escrever assim, ó. O oxigênio sofre redução com variação de NOx, com NOx variando de 0 no O2 para -2 na água. Sendo assim, provoca oxidação do composto. Tá? Na segunda aula de reações orgânicas vai ter uma parte dela que é só para óxido-redução.
A gente vai discutir como que você sabe se uma molécula orgânica está oxidando ou reduzindo. Tem umas técnicas bem legais para você não precisar ficar decorando. Porque decorar isso é muito complicado. Tá? Beleza, gente. Podem tirar print. Acho que é a última delas. O monóxido de carbono é produto da combustão incompleta de matéria orgânica em razão da falta de oxigênio para permitir uma completa oxidação do dióxido de carbono. Tinha falado um pouco sobre isso, né? O que vai diferenciar uma queima completa de uma incompleta é quanto oxigênio você tem disponível. Na falta do oxigênio, o combustível ele começa a se transformar em CO. E numa situação mais crítica, ele pode formar até fuligem. Esse processo ocorre em ambiente doméstico ou industrial, vinculado a motores de combustão, aquecedores e outras máquinas com mecanismos de combustão. A exposição a valores iguais ou superiores a 100 ppm, olha o maldito aí, ppm, podem colocar em risco a vida humana. Esse gás é tóxico, incolor, inodoro, insípido e de início não irritante, sendo por isso difícil das pessoas detectarem no ambiente. É uma das... Bom, chega de falar de tragédia, né? Pelo amor de Deus. Avalie as afirmativas sobre o assunto. Meu Deus, avalie as afirmativas sobre o assunto. Não vai falar nada do assunto, provavelmente. Considerando a reação elementar, meu caro Watson, do carbono com oxigênio. Então, se ela é elementar, ela acontece em uma etapa só. Não tem dois complexos ativados, não tem etapa lenta, nada disso. Bom, se ela é elementar, já vamos escrever com a ação de velocidade dela, vai. K vezes concentração de CO elevado ao quadrado vezes concentração de O2 elevado à primeira. Acabou, é isso aqui, tá? Ela é de segunda ordem para o CO e de primeira ordem para o oxigênio. E tem eu não sei se é V ou F, ou nem sei. A expressão que representa a velocidade da reação é igual a K, não, falso. Ô, gente, deixa eu só contar uma coisa para vocês rapidão. Essa expressão que ele mostrou seria a lei da velocidade da inversa. Sacaram? Se ele pedir... Por que eu estou falando isso? Porque lá no equilíbrio, nós vamos ter esse problema. Você não tem duas reações acontecendo? Você vai ter duas leis de velocidade. A direta e a inversa. Tá? Beleza? A ordem global da reação é 2. Não. O que é a ordem global? Que isso acho que eu não cheguei a falar na aula de ontem. É a soma das ordens. Então ela é de segunda ordem para o CO. Isso. Ela é de segunda. É isso aí, Maju. Ela é a segunda ordem para o CO e a primeira ordem para o O2. Então tá falso também. Farcetes. Farce. Se a concentração do CO for dobrada e a concentração do O2 permanecer constante em relação à inicial, a velocidade vai ser 4 vezes maior. E aí? Verdade, né? Ó, se ela é de segunda ordem para o CO, significa que tudo que você fizer com o CO, a velocidade vai sofrer ao quadrado. Então, se eu dobrar o CO, a velocidade vai ficar 4 vezes maior. É vero. Eu vou julgar as outras, gente, porque eu não sei se é VOF, tá? Eu tô achando que é VOF. Se o uso de um catalisador acarretasse o aumento da velocidade da reação, isso seria consequência da energia de ativação. Perfeito, né? O catalisador faz isso mesmo. E tem
4, 5. Se a velocidade da reação for igual a 2 mols por litro por minuto e as concentrações de CO e O2 forem 2 e 1, o valor da constante é... Vamos fazer a conta? Vou fazer a conta aqui. Então, é V igual a K vezes 2 ao quadrado vezes 1 à primeira. K vai dar 0,5. 5. Tudo bem? Beleza. Só tem um probleminha aqui, viu? Vamos dar uma olhada na unidade desse número? Vamos dar uma olhada na unidade? Como é que a gente acha a unidade do K? Ontem, a Bruninha perguntou para mim sobre isso. Não sei se vocês lembram. E eu falei para ela assim, olha, para você descobrir a unidade do K, isola ele na fórmula. Para isolar o K, eu vou fazer velocidade aqui em cima sobre concentração ao cubo, concorda? Então eu vou ter, ó, mol por litro por minuto. Vai conferindo, porque eu preciso ver se essa unidade está certa. Mol por litro por minuto, dividido por mol por litro ao cubo. Então a unidade do K, ela vai ser mol por litro a menos 2. A menos 2 por minuto. Por minuto. Tá? Por quê? Ó? Esse mol por litro, a terceira, ele vai subir com menos 3. Então vai ficar mol por litro vezes mol por litro a menos 3. Dá mol por litro a menos 2. E o minuto vai ficar sozinho aqui, ó. Tá? Então a unidade está certa. Tá estranho esse mol a menos 2. Deixa eu ver, peraí. Que estranho que tá essa unidade aqui, velho. Não tô entendendo ela. Não tô entendendo nada. Fala, Maju. O que tem a soma das ordens? Ah, não. É outra coisa, a soma das ordens. Você falou, Dan? É o 1 que fica no quadrado? Ou eu viajei aqui, é isso que você está me dizendo? O CO é 2. Não, cara, peraí. Ó. Dan, é porque o primeiro fica mol por litro vezes minuto, só que o segundo fica litro ao cubo vezes mol sobre mol ao cubo, aí você vai cancelar, entendeu? Aí o litro fica ao quadrado. Não entendi porra nenhuma que você falou, mas tudo bem. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi, peraí, agora falando sério. Mol por litro, aqui ficou mol por litro ao cubo. Abre isso para você entender. Faz essa multiplicação aí dos expoentes e a divisão. Então fica mol por litro vezes minuto sobre mol a terceira sobre litro a terceira. Não é? Vai conferindo aí. Aí fica mol... Peraí, mol... Então, mol por mol para a terceira dá mol menos 2. Tá ok ali. Sobre litro, 1 sobre litro... Ah, vai lá para cima, pode crer. Pode crer. Entendeu? Vai lá para cima, agora deu. E aí, minuto a menos 1. É isso mesmo. Então, a unidade também está certa. Isso aqui é equivalente ao que ele escreveu ali, né? Tá? Então, dá para considerar verdadeira. Porque é foda isso daí, né? Às vezes, a conta está certa, mas a unidade está errada. Não foi o caso aqui. Tá bom? Obrigado, viu? Thank you. Beleza? Aê! Iha! O cara tá lesado. Acabou.